Velho conhecido da torcida do Vasco cita contato com o diretor e oportunidades para o estadual. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. E o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco, que estava inicialmente programado para ocorrer no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, teve seu local novamente alterado para agora acontecer no Maracanã. Essa mudança foi oficializada ainda na quinta-feira, após um intenso esforço em conjunto realizado também por parte do Vasco. Representantes de Vasco e Nova Iguaçu estiveram diretamente apresentados na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, pela manhã, e de lá já seguiram para o estádio com o propósito de se reunir com o consórcio responsável pelo estádio. A decisão assim de transferir a partida para o Maracanã certamente traz uma nova dimensão para a partida de semifinal do Campeonato Estadual de 2024. A mudança para o Maracanã não apenas realça a importância de uma semifinal de Campeonato Carioca e também coloca uma nova magnitude no jogo, mas também oferece aos torcedores que comparecerão a uma nova experiência. O Maracanã, palco de tantas histórias no futebol brasileiro, é mais do que um estádio e também um grande símbolo para o futebol brasileiro e que agora também voltará a ser palco, tendo em vista que em um primeiro momento seria esse sim o local para a partida antes de uma primeira alteração para o estádio Raulinho de Oliveira. Antes da decisão oficializada, o Vasco já havia também se manifestado publicamente a favor de que o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu pudesse também ser realizado no Maracanã, como foi na primeira partida. O clube acredita que o estádio é o palco ideal para o confronto decisivo que acontecerá no próximo final de semana. Ainda durante o primeiro jogo que aconteceu no final de semana passado, o Gigante da Colina, em uma partida de 1-1, conseguiu alcançar também 69 mil torcedores que estiveram presentes para acompanhar a partida, tendo em vista que o mando do jogo foi por parte do Vasco e assim o Gigante da Colina levou quase 70 mil pessoas para o estádio na busca por acompanhar aquela partida que terminou empatada em 1-1. Agora a expectativa é para ver como será durante esse segundo compromisso entre as equipes. Quem voltou a ser comentado no Vasco foi o atacante Daverson. Um dos destaques do Cuiabá revelou ainda uma conversa com o atual diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, e também já expressou o seu desejo mais uma vez de jogar no Vasco. O jogador, titular e em evidência em sua atual equipe, demonstrou seu carinho pelo clube Cruz Maltino e também uma possibilidade de vestir a camisa vascaína. Em suas declarações mais recentes, o atacante Daverson ressaltou também o seu respeito ao Cuiabá, sua atual equipe, mas destacou também que nunca escondeu a sua admiração pelo Vasco, um sonho que também ainda permanece com ele. O jogador enfatizou a importância da camisa vascaína, reconhecendo também todo o peso histórico do Vasco e a paixão de sua torcida, ao mencionar também que acompanha os compromissos do Vasco e elogiou a atual equipe comandada por Ramon Dias. Abre aspas, nunca escondi isso sobre o Vasco. Respeito o Cuiabá, que é meu clube, o meu presidente, que apostou em mim e também o meu treinador. Eu nunca escondi que sou vascaíno e que meu sonho é um dia vestir essa camisa, que tem um peso enorme e uma torcida muito apaixonada. Vejo os jogos do Vasco, eu acompanho e que atualmente está com uma grande equipe, fecha aspas, disse ainda Daverson ao comentar um pouco mais sobre o Vasco. Daverson também citou o dirigente vascaíno Alexandre Matos, justamente porque foi Matos que levou o jogador para o Palmeiras quando ainda ele estava jogando no futebol espanhol. Atualmente, o jogador ainda cumpre contrato com a equipe do Cuiabá, mas já deixou claro que sim, é um sonho. Desde muitas especulações após também as suas falas em relação ao Vasco, nunca se ouve de fato nada
de concreto para que Daverson pudesse desembarcar no Rio de Janeiro para defender o Vasco. Atualmente com 32 anos de idade, Daverson fez em 2023 45 partidas e 17 gols. Os campeonatos estaduais se tornaram nos últimos anos potenciais para que pudessem se tornar fonte de reforços para todos os clubes de futebol brasileiro, inclusive o Vasco. Assim, a busca por talentos em competições regionais é uma estratégia bem comum entre os clubes nos últimos anos, onde os estaduais frequentemente conseguem revelar jogadores promissores e que podem sim agregar qualidade ao elenco de cada equipe. Assim, os campeonatos regionais no Brasil se tornam vitrines para jovens talentos e jogadores em busca de destaque. É dessa forma que clubes como o Vasco passam a ter a oportunidade de observar de perto o desempenho de atletas que se destacam nessas competições, podendo assim identificar potenciais reforços para estarem complementando o elenco para a temporada de 2024. Inclusive, o Nova Iguaçu, rival do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, equipe participante em 2024, tem chamado a atenção com alguns jogadores que possam ser interessantes para todos os clubes do futebol nacional e, inclusive, o Cruz Maltino. Entre os destaques estão Bill, Xandinho e Carlinhos, jogadores do setor ofensivo e que têm se destacados pelos bons números e desempenho em campo. Esses atletas representam, assim, uma determinada oportunidade de investimento para equipes em busca de reforços que possam ser atrativos. Os jogadores que demonstraram mais talento na equipe do Nova Iguaçu são esse trio de jogadores ofensivos que tem inclusive dado bastante trabalho no Vasco já na primeira partida do Campeonato Carioca na semifinal e também no jogo durante a fase inicial. São oportunidades que sempre aparecem nos campeonatos estaduais para que o Vasco e também as outras equipes do Campeonato Brasileiro possam assim passar a apostar um pouco nos principais destaques dos campeonatos regionais ao redor do Brasil. Você, torcedor vascaíno, acha isso uma ideia interessante? Comente aqui abaixo qual a sua opinião referente também a esse tema. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.